Boa noite, o pessoal vai entrando aí. Deixa eu colocar um fone de ouvido aqui. Vamos ver aqui. Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir certinho? Tá tudo certo pra vocês? Oi, oi, boa noite. Boa noite. Você tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Ótimo. Tô vendo aqui o pessoal entrando. Tá tudo certo, né? Com o áudio. Pronto. Então, minha gente, hoje a gente vai começar a nossa live inaugural desse projeto que a gente pensou com muito carinho para vocês que seguem a gente aqui, que é a Live Fora do Direito, né? Esse é um projeto nosso que a gente está em buscado profissionais de outras áreas, né? Para que a gente possa ter uma conversa informal mesmo, aprender todo mundo junto e embarcar nessa. E hoje a gente está tendo a nossa primeira live, bem especial, com essa convidada especial, que, né, tá tendo retorno, não é o som? Se eu tirar o fone, será que melhora? Deixa eu ver. Consegue retorno agora? Tá tranquilo? Melhorou, né? Pronto. Então é isso. Aí a gente vai começar essa live aqui, bem especial com essa convidada que é especial pra gente, né? Sou suspeita por falar, porque além de tudo ela é minha mãe, mas a gente fez esse convite para ela e ela carinhosamente aceitou participar dessa live aqui. E espero que seja ótimo, que a gente aprenda junto, né? Que a gente consiga discutir aqui. Esse é um tema bem relevante, bem interessante. Eu vou tentar deixar a live salva depois. Sou meio leiga ainda em relação a isso, não sei como é que funciona, mas eu vou tentar deixar ela salva para quem quiser rever ou não conseguir ver agora, né? Conseguir ver depois. Bom, vou fazer a introdução formal dela, né? Para depois ela se apresentar para vocês e a gente poder começar a live. Ela é médica, graduada pela UFBA, com especialização em doenças infecciosas parasitárias, perícias médicas, epidemiologia e controle de infecção hospitalar. É perita médica legista, atual diretora médica do Instituto Couto Maia e coordenadora médica do Instituto Médico Legal. Doutora Maria Licena, por favor, se apresente para a gente. Boa noite. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui, independente da minha relação parental com a Isadora. Eu acho importantíssimo, né, que a gente traga para um público que não é um público profissional de saúde, algumas questões de saúde, até para que vocês possam ter uma visão crítica das coisas que vêm sido tão propaladas, né, pela mídia, causando tantas polêmicas. E então é preciso que a gente se aproprie de um conhecimento um pouco mais técnico para que a gente possa discutir melhor. Bom, a Isadora já me apresentou, eu sou Maria Alice, sou médica infectologista, trabalho já há alguns anos, há muitos anos, há 30 anos, né, nesta área. Sempre trabalhei no Instituto, que hoje é o Instituto Couto Maia, mas o Hospital Couto Maia, que é um hospital de referência em doenças infecciosas e parasitárias e que teve uma participação muito significativa nesse período da pandemia. Afora isso, eu atuo como infectologista em outras áreas, mas também minha outra área principal de atuação é como perita médica legista. Bom, eu acho que a gente pode iniciar, né, essa questão falando do impacto, né, que essa pandemia trouxe para a gente. Nós estamos há 2 anos convivendo com um novo vírus que, na sua fase inicial, ele causou muita ansiedade, né, pela a questão do desconhecido mesmo, muito sofrimento psíquico gerado pelo medo da contaminação. Muitas pessoas descompensaram psiquicamente por conta dessa ansiedade, desse medo de se contaminar, de evoluir para formas graves.
E afora, não só o medo da contaminação, mas também gerou muito sofrimento psíquico por conta do confinamento obrigatório. As pessoas se viram obrigadas a se manterem unidas, presas dentro de casa, né, com medo de saírem dessa exposição. E, além disso, muitas famílias perderam seus entes queridos, familiares, amigos. Os profissionais de saúde, nem se fala, passaram por uma fase extenuante de trabalho. Além do trabalho, né, exacerbado, do trabalho em jornadas prolongadas, os profissionais de saúde também se viram diante do desconhecido. Obviamente, não somos heróis, como propalam por aí, nós somos seres humanos que temos um humus, né? Temos um trabalho a desenvolver, pelo qual nós nos comprometemos, mas somos seres humanos e também passamos por essa fase de medo do desconhecido. E o principal disso tudo é que nós fomos lidando com uma doença que era desconhecida e o conhecimento foi sendo construído contemporaneamente com a ocorrência dos fatos. Então, no início, nós sonhávamos, né? A ideia inicial, muito inicial, foi a de que o ideal seria que nós chegássemos àquela questão da imunidade de rebanho. O que é isso? Né? Que a maior parte da população, mais de 70%, era uma estimativa, porque nós não tínhamos ideia do comportamento do vírus, mas levando em consideração o histórico epidemiológico das outras doenças virais, então se imaginava que se nós alcançássemos mais ou menos 70% ou mais de pessoas infectadas, haveria, em linhas gerais, de uma maneira bem leiga, né, haveria um esgotamento dos vulneráveis e, então, com isso, haveria uma diminuição progressiva da circulação do vírus e a pandemia estaria controlada. Só que aí, para nossa surpresa, o vírus inteligente, né, ele começou a sofrer mutações. E a gente viu que as pessoas que já tinham sido infectadas previamente, elas poderiam sim, novamente, se infectar. Então, essa imunidade de rebanho, ela, além de ser uma coisa muito perigosa da gente apostar nela, né, como uma medida de controle, uma medida sanitária, porque quando você tem muitas pessoas adoecendo ao mesmo tempo, pode haver esgotamento do serviço de saúde, ele pode não ter a capacidade de absorver e tratar essas pessoas que podem evoluir com potencial de gravidade. E, além disso, também nós não tínhamos essa garantia de que essa imunidade gerada pelo vírus, ela fosse uma imunidade permanente, que foi o que nós vimos que não era. Bom, então, quando a gente se deparou com a falta de evidência científica, de tratamentos que fossem eficazes, tanto do ponto de vista da prevenção da doença, quanto do ponto de vista do tratamento e de se evitar a evolução para formas graves, nós não vislumbrávamos outra opção a não ser se tentar produzir de um tempo recorde vacinas. Né? A história das vacinas é antiga na história da medicina. As vacinas elas sempre foram os grandes aliados no controle das doenças infecto-contagiosas chamadas de imunopreveníveis, ou seja, doenças que podem ser prevenidas através do uso de vacinas, de imunobiológicos. Então, o fundamento da vacina é o quê? É a utilização de um fragmento, de uma porção do agente infeccioso que tem a capacidade de induzir uma resposta imunológica. Essa resposta imunológica ela não pode ser apenas no sentido de combater a infecção, mas ela tem que gerar uma memória para que uma reexposição àquele agente faça com que o organismo produza de forma rápida uma resposta, evitando que a infecção ocorra, ou se essa infecção vier a ocorrer, que os sintomas ou as consequências dela sejam mínimas. Então, este é o princípio da vacina. Você introduz no organismo uma partícula do agente infeccioso que sozinha não é capaz de gerar a doença, mas ela desperta o sistema imunológico para que ele proteja contra a infecção ou contra formas graves dessa infecção. Então, o que nós víamos e vislumbrávamos como o principal método para combate dessa doença seria a imunização, a produção de vacinas. E aí, vale a pena ressaltar que a produção de vacinas é uma coisa antiga, né? Essa visão de que você ofertar ao indivíduo uma substância que faça com que seu organismo desperte e produza anticorpos é algo antigo. Data do século X na China, uma história na época era muito prevalente a questão da varíola humana, uma doença que é grave e era incurável na época. Então, nesse século,
na China, eles fizeram um experimento que era pegar a casquinha da ferida da pessoa que estava doente, ela passava por um processamento, virava um pó, e esse pó era, então, jogado, né? Era aspergido na face da pessoa. Então, absorvia pela mucosa e a pessoa que se expunha posteriormente ao vírus natural, ela tinha uma diminuição da incidência da doença. Ou ela não adoecia, ou ela tinha formas mais leves da varíola humana. Posteriormente, já no século XVIII, Edward Jenner, já em 1796, ele também fez uma observação que as mulheres ordenhadoras de vacas que tinham a varíola, a forma bovina, que é chamada de cowpox, que é uma forma mais leve da varíola, ele observou que essas mulheres não adoeciam falar de Covid, de varíola. Aí o que acontece? Então ele fez o experimento, ele pegou, retirou o pus da ferida dessas pessoas que tinham a forma leve da doença, a forma bovina, e injetava em outras pessoas e verificou, também teve uma resposta semelhante de que essas pessoas ou não adoeciam ou adoeciam com a forma leve da doença. Então isso aí foi o primeiro experimento, né, que gerou, que a gente chama de vacina, que deriva justamente dessa palavra vaca, né, que foi de onde se gerou a experiência. Depois disso, no século seguinte, várias vacinas foram produzidas e hoje é inquestionável a importância da vacina para o controle das doenças infecciosas. Nós tivemos a erradicação da poliomielite, a erradicação do sarampo, mas também esse movimento anti-vacina, esse movimento, essa resistência à vacina, ela também não é recente. Nós temos um registro, né, que ficou caracterizado como a revolta das vacinas. Foi no ano de 1904, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, em que justamente também a questão da varíola, as condições sanitárias do ambiente eram péssimas. Então, o presidente, o atual presidente, ele determinou a obrigatoriedade da vacina de uma forma compulsória. Isso gerou um burburinho muito grande, gerou uma revolta muito grande, que foi conhecida como a revolta das vacinas. Mas a gente tem que chamar a atenção que naquela época havia um desconhecimento. A gente não tem a comunicação que nós temos hoje. O desenvolvimento científico não é o que nós temos hoje. Então as pessoas se revoltaram porque desconheciam a importância da utilização da vacina e dessa compulsoriedade de ser administrada. Bom, nos dias atuais, o empenho da comunidade científica mundial para a descoberta de uma vacina eficaz para o combate da Covid foi um divisor de águas, né? Então, foram utilizadas tecnologias novas, mas, assim, ressalte-se que, se quiser me interromper, começa a falar compulsivamente, né? Mas, assim, o que acontece é que o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele é um novo vírus de uma família que já existia previamente. Inclusive, já houve outras epidemias relacionadas ao coronavírus, a família Coronaviridae. Já havia pesquisas e tecnologias sendo desenvolvidas no intuito de conter, né, de se produzir uma vacina. Então, a gente já pegou um bonde caminhando. E com essa urgência de disponibilização de um produto de imunobiológico eficaz, essas pesquisas se aceleraram. Mas as pesquisas para a liberação de vacinas são pesquisas extremamente sérias. Elas passam por diversas fases de condução, até que a agência reguladora, que no nosso caso é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela conceda o registro da vacina e libere para a utilização. Então, não é de uma maneira irresponsável, né? Há toda uma condução, uma regulação para que isso aconteça. E, infelizmente, os negacionistas, a falta de apoio do governo federal, as fake news, elas prejudicaram muito o andamento, né, dessa cobertura vacinal, que também, como a gente pensava lá atrás, em relação à imunidade de rebanho, também requer um percentual alto de pessoas imunizadas para que a gente consiga, então, frear a transmissibilidade do vírus. Bom, essas fases da... Quer interromper? Não. Comentar que um bom exemplo que a gente pode usar em relação à aderência da vacina e a sua importância foi a do sarampo, né? Se eu estiver errada, me corrija. Mas, se eu não me engano, em 2016, a OMS nos deu o certificado de eliminação da doença. E 2 anos depois, a gente já estava novamente tendo surtos de sarampo por conta da baixa aderência das pessoas à vacina. Então, a gente já tem exemplos anteriores que mostram
a necessidade da gente se imunizar para evitar a disseminação da doença, né? Então, é importante manter isso sempre em mente. Exatamente. E assim, é um aliado fundamental. Aconteceu isso com Sim. sarampo, nós estamos correndo um grande risco de reintrodução do vírus da poliomielite, que é uma infecção grave, que pode dar sequelas neurológicas graves, tudo por conta da baixa cobertura vacinal. Porque ao longo do tempo, pode se perdendo esses anticorpos e a pessoa vira a se tornar vulnerável. Sim. É importante também a gente enfatizar que essas questões das vacinas, da vacina de Covid, apesar de ter sido uma nova tecnologia, elas são extremamente seguras. Primeiro que o vírus utilizado na vacina é um vírus inativo. Qual a diferença disso? Os vírus inativos, eles perdem totalmente a capacidade de produzir doença ou de mimetizar a doença, né? Porque tem algumas vacinas, como a vacina do sarampo, ela é utilizada por vírus. Eles são vivos, mas eles são, digamos assim, têm a sua capacidade reduzida de produzir doença, mas se ela é administrada numa pessoa que tem uma baixa imunidade, ela pode simular a doença, né? Porque o vírus está ali, ele não é um vírus morto, é um vírus que ainda pode ter algum grau de replicação. A vacina da poliomielite, ela tem dos dois tipos, tanto o inativado como a outra que ele replica. Mas a vacina feita para a vacina da Covid, o vírus é totalmente inativado, ele não replica. E as tecnologias que utilizam o RNA mensageiro, também elas não se unem. Elas são feitas como uma forma de apresentar o vírus ao nosso organismo, de facilitar a indução de resposta imunológica, mas ela não tem nenhuma interação com o nosso material genético. Então, essa coisa de que a pessoa vai sofrer mutação ou que vai ser implantado algum chip, isso é paranoia, né? Porque não é possível que todo mundo esteja conspirando contra nós outros, pobres mortais, né? Seria uma paranoia muito grande. E o impacto da vacinação a gente percebeu logo de pronto. Os primeiros grupos a serem vacinados, né, foram os grupos vulneráveis, os idosos e os profissionais de saúde. Logo, assim, em seguida, nós começamos a observar uma redução importante do internamento dessas pessoas. E, como eu tinha dito anteriormente, o objetivo da vacina nem sempre é impedir a infecção. Nem sempre a gente consegue isso. O ideal é que sim, que ela tenha altas coberturas que impeçam que a infecção ocorra. Mas o principal da vacina é que a gente consiga impedir que formas graves da doença ocorram. E outra coisa importante é a gente substituir o vírus selvagem, que é o vírus natural, pelo vírus da vacina. Então, quando a gente consegue reduzir o número de pessoas infectadas, ou que essas pessoas infectadas elas tenham quadros mais leves, a gente começa, então, a mudar a quantidade de vírus circulando no ambiente. E diminuindo essa circulação viral no ambiente, diminui a pressão da transmissibilidade, porque era um vírus de alta transmissibilidade, o coronavírus. Então, uma pessoa infectada, ela poderia contaminar muitas outras pessoas. Então, quando a gente consegue reduzir esse risco de transmissibilidade, a gente entra no patamar de controle da doença, porque essa doença ela não vai desaparecer do nosso meio. Ela vai sair, como já tem alguns estados, alguns países, já pleiteando isso, ela vai sair de um patamar de pandemia, né, de uma doença de alta transmissibilidade, de alta disseminação no meio, para um patamar de endemia, que são aquelas doenças que elas ocorrem numa incidência controlada, digamos assim, né, ao longo do tempo. Né, como nós temos várias outras doenças que são endêmicas no Brasil. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Mas a gente tendo uma vacina eficaz, é uma medida de saúde pública. Isso passa da nossa esfera pessoal para ser um interesse coletivo. Né? Então, quando nós vemos a situação de alguns pais, que é o nosso foco, né, da nossa live, questionando esse poder, né, deles terem de negarem a vacina para os seus filhos, imaginando que possa ocasionar um dano maior, isso a gente, do ponto de vista de medicina, a gente tem uma máxima, né? Claro, temos todos os princípios bioéticos que nós temos que seguir, da beneficência, não maleficência, da autonomia, mas quando se trata de crianças, adolescentes, que não têm um domínio da vontade, a gente tem que ir pela lógica mais justa. Então, se o controle da doença ele perpassa para a necessidade de uma vacinação da população como um todo, e se nós temos evidências
claras, né, de que a vacina é protetora, que a vacina diminui o risco de formas graves. Nós temos que incentivar que sejam vacinados, sim, essas crianças e esses adolescentes. Eu quero trazer uma outra questão aqui, que também suscitou essa situação de não vacinar, de repente corroborar com várias mensagens errôneas, mensagens falsas, que foi a questão da cláusula de responsabilidade civil que os laboratórios produtores da vacina trouxeram. Isso acontece com todo medicamento novo. Por quê? As fases de um estudo para liberação da vacina é feita em fases. Uma fase você Sim. primeiro identifica que existe, né, uma demanda, uma necessidade daquele produto. Depois aquele produto é avaliado em termos de segurança, de imunogenicidade, da capacidade dele produzir uma resposta imune. Aí, na fase seguinte, ele passa nas fases clínicas, em que ele é aplicado num pequeno quantitativo de pessoas para ver se realmente ele tem aquela capacidade. São feitos exames de controle, os eventos adversos. No fim, na fase 3, que tudo correto, se tiver tudo certo, esse produto, né, pode ser uma vacina ou um medicamento novo, ele é lançado no mercado, é submetido à agência reguladora, que registra e libera a utilização. Só que não para aí o estudo, porque a gente faz num grupo limitado de pessoas, condições limitadas. Existem eventos que nós só podemos dimensionar quando ele é utilizado em larga escala. Então, quando o laboratório ele coloca essa cláusula de responsabilidade civil, ele está justamente se precavendo desta fase posterior, que é a fase pós-comercialização, onde somente aí poderão ser avaliados os eventos adversos mais raros, que eles só vão acontecer quando essa vacina for dada em larga escala. Então, isso é uma questão de prevenção, de proteção do laboratório. Nós tivemos a necessidade de uso emergencial dessas vacinas. Isso não quer dizer que a vacina seja experimental, não. A vacina passou por todas as fases necessárias para a sua aprovação e registro. Ela está na fase 4, e como todos os outros medicamentos novos, tem que passar. E não só os medicamentos novos, tem alguns medicamentos que até hoje a gente vem descobrir que houve uma notificação de eventos relacionados temporalmente ao consumo de determinada droga. Um evento que a gente não conhecia começa a ser continuamente notificado, associado. Então vai ser feita uma investigação, né, uma apuração para ver se realmente existe um nexo de causalidade. Então isso também suscitou uma discussão muito grande. Os órgãos responsáveis, as autoridades responsáveis por fazerem esse controle, lançaram para a mídia essa questão como se fosse uma isenção de responsabilidade do laboratório, mas na verdade não é. Isso aí é porque é um uso em larga escala de um produto novo que está em fase 4 de investigação e que realmente é necessário que durante o tempo todo seja avaliado. Nós já tivemos problemas com vacinas antigas, né? Tivemos uma campanha com a vacina tríplice viral, que foi dada em massa na população, e nós observamos temporalmente associado a esse uso em massa da vacina, começaram a acontecer casos de síndrome de Guillain-Barré, que é um quadro neurológico, dá uma paralisia ascendente com série de alterações. Então, houve uma associação temporal do uso da vacina com o acontecimento dessa síndrome, e não era uma vacina nova, era uma vacina que já era conhecida. Então, essa cláusula de responsabilidade civil não tem nada a ver com irresponsabilidade, digamos assim, ou isenção. É algo que é esperado, realmente. Mas pode falar, Isadora. Parte da sua exposição, que foi muito esclarecedora em relação a essa questão da criação das vacinas mesmo, de como a gente pode ter a confiança de que ela realmente passa por todos os protocolos de segurança, né? É importante a gente enfatizar que aqui a gente tem o órgão, né, que é a Anvisa, e justamente essa é a função dela. Ela só vai autorizar a circulação de um medicamento ou de uma vacina se ela passar da forma devida por todas as suas fases. Então, a partir do momento que a Anvisa declara para a gente que a vacina ela é segura e eficaz, que a gente pode começar a aplicar ela, não há por que ter essa dúvida em relação a, como você mencionou, né? Essas cláusulas, questionar a legitimidade dessas cláusulas e afins. E em relação às crianças, principalmente, né, que são seres vulneráveis,
Então, assim, os pais responsáveis pela criança, eles precisam ter em mente que, apesar deles serem as pessoas responsáveis, né, por gerir a vida dessas crianças, eles que são os detentores do poder familiar, que é o que a gente chama, né, do direito civil, né, eles têm o dever de cuidar da criança, garantir que ela esteja, né, na escola, que ela esteja saudável. Existem certos aspectos dessa criação que vão além da esfera individual. E a vacina é justamente isso, a gente está falando da questão de saúde pública. Então, em questão não só a saúde da própria criança, né? Porque a Covid, existe muito, inclusive, esse mito, se eu estiver errada, me corrija, de que as crianças são basicamente imunes à doença, né? Elas também têm sido internadas na UTI, elas também têm morrido por Covid. E o fato de você não vacinar uma criança não é, inclusive, você não está afetando apenas a criança, né? Ela e as pessoas que convivem ao redor dela. Então, afeta a saúde de terceiros também, né? O âmbito da vacina, ela envolve um direito fundamental, que é o direito à saúde. Então, quando a gente fala de poder familiar, ele não é absoluto. Da mesma forma que a lei, ele dá aos pais, aos responsáveis, esse poder familiar em relação às crianças, ela também vai ser a limitadora desse poder. E a É partir um do poder momento... dever, né? Exatamente, é um poder dever. Ou seja, você tem, digamos assim, autoridade, né, para gerir a vida da criança, mas você precisa levar em mente que você tem que pensar sempre no melhor interesse da criança. Esse é o princípio da proteção integral, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, gira em torno. Então, a partir do momento que você verifica que um responsável está pondo em risco a saúde dessa criança, né, evitando que ela tome uma vacina, é natural que haja uma intervenção estatal, né? Trata-se de uma negligência dos pais. Existem consequências jurídicas para esse tipo de atitude, porque, como eu falei, não envolve apenas a esfera individual daquela pessoa. A gente está falando do bem de todos, né? Da sociedade. Então, por exemplo, as consequências são inúmeras. Você pode perder a questão do poder familiar em relação à própria criança mesmo. Porque, como minha mãe falou muito bem aqui, é um poder dever. Então, você tem a obrigação de garantir que aquela criança que você está sendo responsável esteja saudável. Então, assim, como ela falou, esses imunizantes, eles são essenciais. É uma intervenção preventiva, né, inclusive. Então, você garante que a criança, se venha gente, com a palavra, se contaminar, né, Sim. com o Covid, não venha adquirir, evoluir para um quadro mais grave, venha ter sequelas. Então, é uma questão, assim, extremamente relevante. E o que mais que eu gostaria de dizer quando você falou da Anvisa? Que é isso, né? Inclusive, no âmbito judicial, né, da jurisprudência, já chegou até no STF alguns casos de pais que queriam alegar. Um exemplo que eu vou citar aqui eram pais veganos que não queriam que o filho se submetesse à vacina. Mas, novamente, e isso é decisão reiterada, né, jurisprudencialmente, que foge dessa esfera dos pais, foge dessa questão. Existem muitos fatores na criação de uma criança que os pais vão poder, sim, usar dos seus aspectos, né, dos subjetivos, dos seus dilemas pessoais mesmo. Mas quando a gente fala de vacina, quando a gente fala outro tema importante que sempre surge essa discussão, que é a da transfusão do sangue também, que envolve muito essa divergência de vontade entre o pai e surge muitos conflitos nesse sentido, é saber diferenciar esse tipo de situação. Não é uma questão absoluta, você não tem um poder absoluto sobre aquela criança, né? A gente está aqui para educar e emancipar essa criança. Um dia ela é um sujeito de direito, ela não é propriedade dos pais. Então a gente precisa lembrar disso. Como sujeito de direito, ela tem direito fundamental à saúde. Ela precisa ter o seu direito de se vacinar. E como a gente fala... Desculpe lhe interromper. Só para lembrar uma coisa, porque essa celioma também ela se deu por conta dos grupos que foram testados, né? Durante as pesquisas em geral, você evita de utilizar grupos que são muito vulneráveis. Então, gestantes não foram testadas inicialmente para a vacina, nem crianças.
Então, inicialmente, óbvio, a vacina foi testada para outros grupos e eles foram os primeiros a serem liberados. Posteriormente, inclusive, com o histórico que nós temos em relação à vacinação, a vacinas com vírus, que não são vírus vivos, nós sabemos da segurança dessas vacinas e do risco praticamente zero de ser administrado. Então, geralmente, as vacinas, o que a gente teme mais em relação à vacina é em relação aos eventos adversos ligados às reações alérgicas, aos componentes, né, aos conservantes da vacina. Então, isso também gerou uma polêmica, porque as crianças não foram testadas. Porque nas crianças pode haver algum efeito, mas o que a gente viu na prática? Os grupos vacinados diminuíram a incidência de internamento de casos graves e começou-se a aumentar o número de crianças internadas. E a criança, como se pensava anteriormente, que ela não era tão vulnerável a adoecer pela Covid, não é bem isso. Ela tem, geralmente, a fase inicial, porque a Covid ela tem aquele quadro agudo, que é o comum no adulto, né? Que pode evoluir para formas respiratórias graves, mas a criança ela tende a ter um quadro mais tardio, que é o quadro da síndrome inflamatória multissistêmica, que é um quadro grave também. Então, o que a gente vê é que a criança internava mais tardiamente, porque ela internava já com a complicação da doença, que é essa síndrome inflamatória. E hoje o que nós vemos é que a população pediátrica está com a incidência maior digamos assim, relativamente maior de internamentos do que aquela população que foi previamente vacinada. E a vacina não foi testada inicialmente porque a gente preza, né, porque alguns grupos que são mais vulneráveis, eles não se exponham. Então, a questão da proteção da criança, você não vai expor uma criança, um organismo ainda imaturo, a pesquisas. Então, à medida que você garante que tem uma segurança, garante que tem uma eficácia, que você já usou e viu que não tem eventos adversos graves e importantes, você vai ampliando, então, a sua área de atuação, mas sempre tendo em mente de que é mais um vírus, é mais uma vacina viral, porque nós já temos experiências com outras vacinas virais da mesma natureza, de vírus que são vírus mortos, né, que não estão ativos, não são replicantes, e que a gente sabe que isso aí é seguro. Então, essa argumentação dos pais de que se está se fazendo uma experiência com as crianças e que não se tem uma garantia de que isso não vai levar um risco à saúde, como que ele vai autorizar, e também a abertura que foi dada pelo governo federal, de inicialmente pontuar de que teria que ter um termo de consentimento dos pais, uma autorização, transferindo responsabilidade, né, como se isso fosse uma questão de opção. Não é. Trata-se de saúde pública, onde o interesse individual ele se perde em relação ao interesse coletivo. E os pais, entendemos nós, né, tanto da parte jurídica como nós também da parte médica, entendemos que o pai não pode, digamos assim, responder pela vontade da criança. Então, se ele tem as opções dele religiosas, se ele tem as opções dele de ser vegano ou não ser vegano, tem as opções dele anti-vacina, para ele. Aquela criança ela não está pronta para manifestar a sua vontade. Então, a gente vai proteger, mesmo indo em contra a vontade dos pais. Eu até queria ver assim, qual o posicionamento de vocês da parte jurídica, porque eu já tive experiência não com Covid, mas na unidade que eu atendia, em relação à meningite. Mas a gente pode usar a mesma analogia, né? Então, uma criança ela já internava diversas vezes na unidade, porque ela tinha uma complicação, que é a hidrocefalia, que é uma obstrução, né, da drenagem do líquido que irriga o cérebro e começa a aumentar, então, quando a criança é muito jovem, né, a calota craniana, com a cabeça grande, e a pressão dentro do cérebro e causa uma série de lesões. E essa criança tinha meningite justamente porque ela tinha essa complicação, tinha uma válvula para derivação, que é um corpo estranho, que gera uma resposta inflamatória. Só que a mãe, coitada, ela não tinha esse conhecimento. E a criança teve alta, uma criança muito grave, conseguiu ter alta a primeira vez e voltou à unidade para ser internada. E ela estava de novo com sinais de meningite. Só que a mãe, ela se recusou a internar a criança porque ela entendia que a criança piorou porque internou. Porque a criança internou só com a cabeça grande e depois que ela internou, ela começou a ter convulsão, ela começou a ter outras coisas. Então, ela não entendia que aquilo era decorrente da complicação da própria doença dela, mas ela entendia que era a hospitalização que causava.
Aí eu disse que ela não podia fazer isso, porque era uma doença que fatalmente levaria a criança à morte se não fosse tratada. Só que eu não posso impedir o direito dela de ir e vir, digamos assim. Eu não podia impedir que ela fosse embora, eu não tinha esse poder. O que nós fizemos? Nós contactamos com o Conselho Tutelar, ela foi embora, mas no dia seguinte o Conselho Tutelar foi à residência dela e trouxe a criança para internamento e para tratamento. Então eu acho que é na mesma medida, a minha compreensão, se eu estiver errada, mas eu acho que tem que ser nesse mesmo patamar, né? É a proteção da criança, é uma proteção, é uma medida de saúde pública. Nós precisamos reduzir a circulação do vírus. O vírus é um ente inteligente, ele muta com facilidade. Nós temos muita apreensão dessas próximas mutações não venham atingir a área em que as vacinas atuam para gerar a produção de anticorpos e de defesa. Então, se isso acontecer, se ele tiver uma mutação importante, as vacinas podem perder a sua eficácia, que demoraram, né, esse tempo para serem produzidas e mostrarem que são eficazes no controle. Então, a gente não está ainda com a pandemia resolvida. A gente não está no momento de total tranquilidade. A gente conseguiu, sim, respirar um pouco, porque nós conseguimos investir na vacinação. Mas isso não é uma coisa que a gente possa relaxar, porque a gente está vendo a necessidade de doses de reforço e é preciso que esse calendário vacinal ele esteja completo, porque não adianta você dar a vacina a primeira dose, não concluir a segunda, não fazer a dose de reforço, porque os anticorpos se perdem, você volta a ser vulnerável e ter o risco, né, de ter uma forma grave da doença. Exatamente, é como você mencionou. Todos esses casos em que há essa contraposição da vontade do pai em relação ao bem-estar da criança, né? A gente vê muitas, a gente não vocês, né? Que trabalham nos hospitais, acabam lidando cotidianamente com isso. A questão é justamente essa. O foco vai ser a criança, o bem-estar da criança. Então, independente das convicções pessoais dos pais, a gente precisa garantir que aquela criança esteja tendo toda a assistência médica, né, necessária. Então, assim, a conduta de vocês de acionar o Conselho Tutelar é extremamente correta. Porque, como acho que Joyce se manifestou aqui, eu não consigo ler direito os comentários, é como ela falou aqui. Esse tipo de conduta pode levar à perda do poder familiar e, consequentemente, da guarda. Porque se é uma obrigação, é um dever do pai ou do responsável, né, da pessoa que esteja responsável por aquela criança, prezar pelo bem-estar dela, pleno, não só em questão de saúde, educação, lazer e inúmeros outros fatores. Se a pessoa não está cumprindo com essa obrigação, é preciso que o Estado intervenha para garantir que essa criança possa ter. E se for necessário que a gente retire esse poder familiar da pessoa, tire a guarda dessa pessoa, vai ser feito. Porque a criança é a prioridade nessas situações. Então, o exemplo de Benedito está corretíssimo, é exatamente isso. E serve para todas as outras situações, com vacina, com a questão da transfusão, que eu trouxe mais cedo, e inúmeras outras questões, né? É muito comum esse embate entre o que os pais entendem que seria melhor para os filhos e o que os médicos vão entender. A ponderação, geralmente, às vezes, é até difícil, né? Da gente dizer assim, não, porque o que o pai está querendo é errado, mas a gente precisa entrar naquela questão do pensamento objetivo. Vamos ponderar aqui. O que seria mais benéfico para a criança? Vamos para o caso da vacinação. Pode existir efeitos adversos? Sim. Mas será que vale a pena não vacinar o filho para correr o risco que ele se contamine, venha a morrer até com sequelas graves? É óbvio que nessa ponderação a vacinação vai prevalecer. E a partir daí a gente entende, né? Se você for buscar a sociedade de infectologia, de cardiologia, de pediatria, todas elas têm defendido a aplicação da vacina para essas crianças como a melhor conduta, né? Porque realmente é o que se apresenta como melhor opção para o bem-estar dela. Então, é exatamente isso. Assim, o debate é exatamente esse. Joyce comentou alguma coisa aqui, acho que foi a continuação do comentário dela, né? Ela colocou: esse tipo de conduta pode levar à perda do poder familiar e, consequentemente, a guarda também, até porque quem deve ter a guarda é quem melhor lida com o interesse do menor. Acho que foi isso que ela colocou, né? Exatamente isso. É bem por aí mesmo. E eu vi também muita questão de alguns mitos, né, que surgiram quando começaram a vacinar as crianças. Eu vi a questão de exigir prescrição médica. Isso também não é necessário, né? Não, não é necessário. Vai pela mesma linha da questão do consentimento, né? Então,
é uma isenção de responsabilidade do Estado, né, de achar que não. Você assumiu o risco de vacinar o seu filho, e isso gera mais insegurança na população, porque se a gente pode levar qualquer uma para vacinar, sem necessariamente você cumpre um calendário, inclusive o Brasil, ele é reconhecido mundialmente pelo seu Programa Nacional de Imunização. Desde a década de 70 nós temos um Programa Nacional de Imunização totalmente financiado pelo SUS, que vacina todo o calendário básico completo e vacinas especiais para populações especiais, né, para vulneráveis. E nós temos um reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde, pela ONU, por esse programa. Então é vergonhoso para o nosso país, é vergonhoso para a gente estar passando por essa situação na pandemia. Nós temos um histórico desse, né? Então, eu acho que assim, que essa pandemia ela trouxe uma polarização muito grande, uma polarização de cunho político. E isso influenciou demais na condução, né? Desde a questão dessas questões de tratamento precoce, dessa polêmica que até hoje, se a gente deixar ainda existe, de tratamento precoce, de não vacina, Então, isso causou um levante das pessoas que já têm a sua ideologia pré-formada e de pessoas que não têm o conhecimento técnico, né, e que se deixam levar por notícias falsas. Então, essa politização da saúde, isso é deletério. Nós temos que seguir, nós nos guiamos pelas evidências científicas, né? Então, tem que haver alguma coisa, algum trabalho por trás daquilo que nos comprove a eficácia, a eficiência, a segurança do tratamento. E isso é feito. Então, seria assim, algo muito leviano que nós tivéssemos nos reunido, nós especialistas, nós que somos contrários a esse movimento negacionista, tivéssemos reunido para causar um holocausto, uma destruição da humanidade, né? Então, é pelo contrário. Então, o que nós queremos é justamente, porque todos nós estamos em risco, todos nós estamos vulneráveis. Então, o que nós queremos é uma solução que seja efetiva para o controle dessa doença. Então, hoje é necessário uma baixa cobertura vacinal na população de 5 a 11 anos, que foi a última, né, a ser liberada. Então, ainda há uma baixa cobertura vacinal. Existem algumas faixas etárias também que ainda não alcançaram o nível que a gente considera seguro, um nível eficaz de cobertura vacinal. E geralmente os adultos jovens, até mais ou menos 40 anos, que tomaram a primeira dose, mas não tomaram a segunda, não tomaram dose de reforço, e isso vai retardando o nosso controle, né? Algumas populações já têm a 4ª dose dos imunossuprimidos. Porque o que tem se observado, como é um produto novo, é que ao longo do tempo há uma perda de anticorpos, que é necessário fazer esse reforço. Então a gente não sabe de quanto em quanto tempo essa vacina vai ser necessária, vai ser necessário o reforço dessa vacina. Quantos reforços, não sabemos ainda. Então os estudos continuam, as observações continuam. E até que a gente produza tenha disponibilidade de um produto que dê uma imunidade mais prolongada, nós teremos sim que nos submeter a essa vacinação para a gente garantir o nosso direito de ir e vir, a possibilidade de um convívio social, né, pleno, a nossa economia, porque essa coisa também dá... tudo muito complicado quando a gente lida com uma situação nova, de total desconhecimento, e é mais complicado ainda quando a gente está numa situação em que a gente tem um histórico lá atrás. Nós temos outros países que nos antecederam em vacinação, em condução da pandemia, nós temos como nos espelhar, né? Nós não estamos na vanguarda, né? Nós temos como nos espelhar com eles. E é incompreensível, realmente eu não consigo, eu costumo dizer que o vírus da Covid veio junto com o vírus demenciante, porque as pessoas estão tendo um comportamento que é inaceitável, né? Desde pessoas totalmente leigas a pessoas profissionais, inclusive profissionais de saúde, com discursos que são inaceitáveis. E isso gera uma polarização da população, da comunidade, gera insegurança. E isso não é salutar para ninguém. Inclusive, principalmente nessa questão da faixa etária de 5 a 11 anos, tem tido impasse, porque apesar da Anvisa já ter liberado, a partir do momento que a gente libera essa vacina, o Ministério da Saúde precisa incluir ela no calendário anual de vacinação. É o Plano Nacional de Imunização, PNI. Isso. E o que acontece? O governo federal ele
no momento de fazer isso, ele quer implantar como se fosse facultativa. Já que os pais estão tendo toda essa polêmica de não querer vacinar o filho ou não, o próprio governo federal tem meio que dificultado essa questão, reforçando essa ideia de que a vacina talvez não seja a melhor opção para que os pais sigam com as crianças. Então, a gente precisa também dessa segurança jurídica, dessa segurança, né, de todos os entes da federação, em conjunto, criar essa campanha mesmo de incentivo à vacinação. E outra coisa importante, né, que eu acho que a gente ressaltar aqui, é a questão de que é normal que existam riscos adversos quando a gente toma as vacinas, mas também ninguém vai ignorar, esses riscos quando as pessoas têm esse tipo de reação. Eu sei que há um certo controle dos tipos de reação que as pessoas têm tido com a vacina, não é? Claro que excepcionalmente uma pessoa ou outra vai ter uma reação um pouquinho mais grave, mas tudo isso é devidamente controlado, e como você falou, é um controle contínuo. A gente vai aprendendo aos poucos, né, o que a vacina tem trazido para a gente ou não, a necessidade de reforço das doses e tudo em relação a isso. A resposta é sempre individual, né? Nós não temos na medicina nem nunca nem sempre. Então a gente tem um nível médio, né, comum, que a gente termina fazendo isso em percentuais. Então existem reações adversas que são mais comuns, né, que ocorre na maioria das pessoas, como febre, mal-estar, náuseas, dor no local. Existem reações que têm uma incidência mais rara, menor, mas que já são previstas. Existem aquelas que nós só vamos conhecer realmente ao longo do tempo, né? Se pode ter eventos mais tardios. Mas o que é importante sempre enfatizar é a segurança. E outra coisa que é muito importante a gente enfatizar é o risco-benefício. Então, quando a gente fala, eu não vou tomar essa vacina... Logo no início, a gente viu bem assim, porque nós tínhamos a Coronavac, tínhamos a vacina da Pfizer, a vacina da Oxford, e a vacina da Oxford tinha um índice de reações adversas maiores. Então, as pessoas queriam saber no filômetro, né, porque isso também foi... a gente tem uma capacidade, né, criativa muito grande. Esse filômetro foi uma coisa positiva, porque as pessoas podem consultar onde está sendo a vacina, onde tem uma fila menor. Mas o que as pessoas queriam? No filômetro você vê que hoje tem, né? Porque são as doses de reforço, ainda tem assim, informando que vacina está sendo administrada. Mas não tinha isso. Tinha quem fosse para a fila, ficar esperando alguém sair para saber que vacina você está tomando, porque eu não quero tomar essa, eu quero tomar aquela, escolhendo o imunobiológico a ser administrado. Então, a vacina, não é? A vacina boa é a que está disponível, a que está lá no seu braço. Porque o risco da doença é muito maior do que os eventos adversos causados pela vacina, que são eventos que são controlados, eventos transitórios. O risco da doença é um risco de morte, é um risco de complicação, que temos populações que são mais vulneráveis, temos, mas é uma roleta russa, a gente não sabia quem, né, dentre aqueles que não fazem parte daqueles grupos vulneráveis, de maior vulnerabilidade, quem poderia evoluir para formas mais graves. E nós perdemos jovens, perdemos adultos, perdemos crianças. Então isso é um comportamento assim inaceitável, né? Então a gente não tem que escolher vacina. A vacina hoje, a dose de reforço, a preconizada é com a Pfizer, mas não tendo disponível a Pfizer, os outros imunobiológicos podem ser utilizados e a gente não deve escolher. A gente não deve atrasar as doses de reforço, porque há uma queda da produção de anticorpo e há um aumento da vulnerabilidade de adquirir formas graves da doença. Então, sem comentários. Eu acho que alguém fez alguma pergunta aqui. Foi Joyce, mas acabou respondendo a pergunta dela. Ela comentou que na família dela, ela viu algumas pessoas com medo de dar um tipo de vacina e preferia esperar chegar um outro na cidade, né? E perguntou se você, como profissional, tinha presenciado esse tipo de... Imagino eu que sim. Mas não tem necessidade disso, né? A gente tem que tomar, não pode deixar voltar à vulnerabilidade, porque a gente sabe dos riscos de complicação da doença. Houve um posicionamento em relação às gestantes, né, de algumas vacinas que estavam sendo mais tromogênicas. Então, todo esse cuidado é feito. Então, isso tudo é quantificado. Nós temos vocês têm um direito comparado, nós temos a medicina comparada, digamos assim, né, internacionalmente. O que é que está acontecendo fora? Então, isso tudo foi uma rede de comunicação, uma rede de conhecimento, estudos que foram feitos multicêntricos, para que nós tivéssemos a possibilidade de ter uma segurança na utilização dessas vacinas.
Então, é fundamental, é preciso que a população se desvincule desses mitos, né, e que vacine sim. Quem não concluiu seu esquema vacinal, que conclua, leve seus filhos, as crianças para serem vacinadas, porque essa é a forma que nós conseguimos vislumbrar de ter um mínimo de controle dessa pandemia. Nós estamos vendo aí o surgimento de novas cepas mutantes, né, preocupantes, e se você está dentro de um nível de cobertura vacinal alto, a gente viu isso com a Omicron aqui no Brasil. Foi devastadora a disseminação, né? Eu acho que foi uma das que teve um grau de transmissibilidade maior. Mas, por outro lado, os internamentos e as mortes foram muito menores. E isso decorre da vacinação. Uhum. Com certeza. Eu acho que a gente conseguiu abranger aqui tudo que a gente tinha para falar hoje. Foi muito interessante poder ouvir tudo isso. Aprendi bastante aqui em relação a isso, quando falou da criação das primeiras vacinas. Achei bem interessante, né? A gente sempre reforçar que nada é feito de forma irresponsável, tudo segue um protocolo, existem fases e elas têm que ser respeitadas e são respeitadas, né? E dizer que foi muito bom poder te ouvir aqui. Acho que a gente conseguiu fazer uma boa primeira live, uma live inaugural bem interessante. A participação do pessoal também foi bem legal. As perguntas foram muito interessantes. E queria novamente te agradecer por ter aceitado esse convite, né? Para a gente é um prazer poder te ouvir. Eu sei que tem tanto conhecimento, que está em primeira mão desde o início da pandemia, né? Convivendo com esses casos, podendo ver essas mudanças, né? Tanto de faixa etária dentro dos hospitais e a consequência da internação, quanto os dilemas dos pais com as crianças, que fazer ou não fazer. Então, eu tenho certeza que todo mundo que passou por aqui e ouviu um pouquinho, hoje aprendeu um pouco e com certeza sai daqui um pouquinho mais tranquilo também em relação a essa questão das vacinas. Então é isso, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite. Agradecer as pessoas que passaram por aqui, que estão até agora assistindo a gente também, que fizeram perguntas. Essa é só a primeira de muitas lives que a gente ainda quer fazer. Nós estamos sempre abertas também para sugestões, se a gente quer poder agregar na vida de vocês e na vida, né? Então, sugestões são sempre bem-vindas. Como eu falei, eu vou tentar salvar essa live para que as pessoas que não puderam assistir hoje possam assistir depois, então revisitar, né? Se tiver alguma dúvida em relação à vacina, enfim. E é isso. Eu vou tentar agora só desativar os comentários para a gente tirar uma foto e ficar guardada. Deixa eu só tentar agora desativar os comentários. Acho que desativei. E aí, vamos lá. Vamos tirar uma foto. Acho que tirei. Acho que consegui tirar o print. Eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite, falar, enfatizar, né, lembrar que nós estamos vivendo um momento histórico, né? Isso vai ficar na nossa história de vida, na nossa memória, nos nossos sentimentos. É importante que as pessoas entendam que nem tudo que fere diretamente nossa esfera pessoal, não é porque não está na nossa esfera pessoal que ela não tem importância. Então, algumas pessoas conseguiram, né, passar incólumes por essa pandemia, mas a gente tem que lembrar que muita gente não teve a oportunidade que nós estamos tendo hoje de ter uma vacina e de prevenir contra essa infecção, contra a morte. Então, até em respeito àqueles que se foram, eu acho que a gente tem que procurar se preservar ao máximo e preservar o outro, porque eu acho que essa é a nossa função, né? Enquanto a gente pensar de uma maneira individual, a gente não vai para adiante, a gente tem que pensar de uma forma coletiva. E a saúde pública é justamente isso, são políticas públicas de saúde, e as pessoas têm que entender o seu papel social, né? O seu papel não está limitado à sua esfera pessoal, à sua família. Eu posso ficar confinada aqui, eu posso, de repente, passar um ano sem ir na rua, porque eu tenho formas de sobrevivência, eu tenho como me manter, mas tem pessoas que não têm. Tem pessoas que precisam enfrentar, né, um transporte público cheio, tem pessoas que precisam sair para trabalhar, para sobreviver.
E essas pessoas também merecem estar protegidas. Então, se ela se protege apenas e os outros que estão em contato com ela não se protegem, ela também não está protegida. Então, a gente tem que sair um pouquinho de dentro da nossa redoma, do nosso casulo, do nosso gueto e pensar de uma maneira grande, né? Porque não existe controle se não houver uma participação da população. A gente depende do governo estadual, federal, das instâncias, todas as políticas públicas, mas a gente depende também do nosso comportamento individual. Isso faz toda a diferença. Então, eu quero agradecer a vocês, parabenizar pela iniciativa. É importantíssimo que as pessoas tenham conhecimento, né? Porque a partir do momento que a gente entende, que a gente conhece, que a gente se apropria do saber, a gente tem uma capacidade melhor de decisão. Então, isso é importantíssimo. E também de compartilhar esse conhecimento jurídico, que é importante para o discernimento de todo mundo, né? Então, obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês para o que precisarem. Obrigada, a gente que agradece. Isso a gente termina essa nossa primeira live. Fiquem atentos, que em breve a gente vai estar divulgando a nossa próxima. E é isso. Uma boa noite para vocês. Obrigada para quem assistiu. Obrigada novamente pela sua participação. E até mais. Tchau, Até. tchau, pessoal.